Vamos iniciar esse design. Ela tem bastante pelinho, então vai dar pra fazer um design bem legal. Eu começo fazendo a higienização com água astringente. Pra tirar toda a sujidade, maquiagem. Deixar a pele bem higienizada. No conteúdo anterior, eu havia feito o mapeamento com a linha. Na Gabi, eu vou fazer o mapeamento à mão livre, porque ela já tem a sobrancelha bem feitinha. A sobrancelha dela não tem falha. Vamos lá, vou dar uma secadinha. Eu sempre penteio os pelinhos pra cima, para mim ter uma visibilidade melhor da parte inferior. Quando eu faço a parte superior, eu penteio os pelos para baixo, tá? Então, vamos lá. O lápis dermatográfico, com a ponta super fininha. Estico a pele dela em 3 pontos. Eu vou usar a minha mão como uma pinça, assim, os meus dedos. Então, eu estico aqui, essa parte aqui também, e a mão onde eu vou fazer a marcação, eu uso o dedinho também. Então, a pele dela tem que estar esticada em 3 pontos para fazer a marcação, para que a marcação fique bem fininha. Vamos lá. Eu pego bem na base do pelinho dela e vou fazendo o movimento de vem e vai. Solto para ver se tá certinho e estico novamente. Vai soltando para ver se tá certinho. Aqui eu gosto de puxar um pouquinho mais. Pronto, a parte de baixo já foi. Agora eu vou fazer a parte de cima. Então, penteio os pelinhos para baixo. E pego bem na base dos pelinhos dela. Eu começo fazendo do corpo, depois eu puxo para a parte inicial. Então, eu pego o corpo e vou fazendo a parte de cima. O lápis tem que estar em ângulo de 90 graus. Cheguei aqui no ponto alto dela, eu desço. Agora sim eu puxo para frente. Penteio os pelinhos para cima. Pronto, aqui já o mapeamento já tá certinho. Vou cortar os pelinhos que estão pra fora. Estico a pele também, venho aqui bem rente. Não corto muito, não ponho a escovinha assim pra cortar os pelos, porque quando os pelos voltarem pro lugar, eles podem voltar falhados. Então, é só o que tiver pra fora mesmo. Vou primeiro epilar a parte de cima, então eu coloco os pelinhos todos para baixo. Uma camadinha super fina da cera, eu ponho e arrasto, ó. Na parte final também, coloco e vou arrastando a cera. Com um papelzinho de epilar. Eu começo com a parte final. Então, eu coloco o papelzinho, passo um pouquinho a minha mão, para que o papel ele venha aderir à cera. E puxo no sentido contrário do pelo. Então, estico essa parte e puxo. Jogo esse papel fora e pego o outro. E aplico na parte de cima. Mesmo processo. Coloco, passo o dedo para que o papel venha aderir à cera. Estico e puxo. Ficou algum resquício de cera? Você passa
papel de novo, ó. Rapidamente. Pronto, a parte de cima já foi. Agora, vamos para a parte inferior. Pentei os pelos pra cima. Se a gente passa a cera com os pelos assim, os pelinhos que estão aqui, ó, a cera pega e aí puxa. Por isso, a gente tem que deixar a área bem limpa, assim, ó. Coloca os pelos pra cima pra que, quando a gente passe a cera, venha puxar somente os pelos que estão na parte de fora. A parte de baixo nós dividimos em duas partes. Primeiro o início e o corpo e depois o final, tá bom? Essa parte aqui, ela já é uma parte mais retinha, mais ampla. Aqui não. Então, a gente não pode puxar de uma vez. Estica e com a outra mão passa a cerinha. Até aqui, mais ou menos. Um papelzinho, coloca, mesmo processo para aderir bem. E puxa no sentido oposto ao nascimento do pelo. Então, eu estico aqui o finalzinho e puxo uma vez só. Ficou algum resquício? Eu venho aqui com o papelzinho limpo. Agora, nós vamos para a parte final. Vira um pouquinho, Gabi. Isso. Mesmo processo. Estica a pele, coloca a cera. Coloca o papelzinho. Estica a pele e puxa. Ficou algum resquício, vem aqui e coloca o papelzinho e puxa. Prontinho. Venho com o olhinho para retirar todo o resquício de cera. E passo na sobrancelha dela. Vou passar novamente o lápis para ver se ficou algum pelinho pra fora. E se ficar algum pelinho, a gente tira com a pinça, tá? A gente não pode passar a cera mais de uma vez, porque a pele ela já fica sensível. Então, passou a cera uma vez, não saiu alguns pelinhos, você tira na pinça. Lápis dermatográfico. Agora, vamos lá. 3 pontos. 1, 2 e o dedinho 3. Por mais um pouquinho para baixo. Pego uma pinça esterilizadinha, tá? E vou tirar somente os pelinhos que ficaram pra fora. Pentei os pelinhos para a parte
baixo, né? Penteio eles pra baixo e vou tirando só alguns que ficaram pra fora. Agora eu venho com um sabonetinho, pode ser o sabonete Johnson, tem que ser um sabonete facial. Eu não passo com a escovinha, porque a escovinha, ela pode agredir um pouco mais a pele. Então, venho com o dedo mesmo. Faço aqui a higienização dos pelinhos, tirar todo o resquício de óleo que a gente passou pra tirar a cera. Essa daqui já foi. Eu vou fazer a depilação aqui do meio. Começa aqui na parte de baixo e arrasta a cera pra cima. Aqui é muito importante ter muito cuidado para que não pegue na sobrancelha, tá? É só o meio que a gente vai remover. Um papelzinho, coloca bem em cima da cera. E aqui a gente puxa de cima pra baixo. Esticou, puxou. Dou uma dobradinha. Se ficar alguma cerinha, eu venho com um papelzinho e faço a remoção da cerinha. Pronto. Agora vamos para a segunda sobrancelha. Mesmo processo. Penteio os pelinhos para cima. E na base dos pelinhos dela, eu vou fazendo o desenho. Sempre esticando a pele. Aqui não dá pra mim usar a pinça, porque eu sou destra. A mão de pinça, porque eu sou destra. Mas aqui, ó, eu consigo utilizar o meu dedinho e o meu dedo no meio aqui pra poder fazer o esticamento da pele dela. Fiz a parte de baixo. Fiz a parte de cima, então pentei os pelinhos todos pra baixo. E venho aqui fazendo a parte de cima, também esticando a pele, ó. A pele dela tem que estar bem esticada. Aí aqui já começa o ponto alto dela, então eu vou descendo com o meu lápis. O lápis, ele tem que estar no ângulo de 90 graus, tem que estar em pezinho. Vamos lá. Fazer a epilaçãozinha. Primeiro eu vou aparar os pelinhos. Pentei os pelos pra baixo e vou fazer a epilação na parte de cima. Mesmo processo. Pego um pouco de cera, venho aqui no início e arrasto essa cera lá pro fim. Pego um papel
papelzinho, aplico na parte final. Esse papelzinho, ele é próprio para remoção de cera, tá bom? A gente tem que deixar um espacinho para poder puxar, ó, tá vendo? Não, eu não apliquei cera aqui, porque eu tenho que ter um espaço no papel para puxar. Então, eu venho aqui, estico a pele dela e puxo de uma vez. Um outro papelzinho, aplica. E puxo de uma vez. Vamos para a parte inferior. Pentei as pelinhas para cima. Venho com a cera e aplico. Até o meio. Do início até o meio. A pele dela bem esticadinha. Pego o papelzinho e aplico. E puxo no sentido oposto do pelo. Então, eu estico aqui novamente e puxo de uma só vez. Ficou algum resquício de cera, eu venho aqui com o papel e ponho. Pronto. Agora vamos para a parte final. Sempre tem que estar com a escovinha penteando para ver se ficou algum pelinho ou não, para manter a sobrancelha alinhada. Peguei uma quantidade generosa de cera, porque eu vou arrastar essa cera um pouquinho mais pra lá. Aplico o papelzinho, deixando um espaço pra puxar a cera. Puxo só de uma vez. Agora eu venho com o óleo. Pra tirar toda a cerinha. Aproveito e passo aqui no meio também. E venho com a pinça tirando alguns pelinhos que ficaram pra fora. Venho com um sabonetezinho. Agora já finalizar. Vem um pouquinho, Gabi. Obrigada. Venho com o lápis. Eu não gosto de finalizar com base, corretivo. Eu gosto de trabalhar de uma forma um pouco mais natural. Então, eu venho com lápis dermatográfico e venho fazendo essa linhazinha na base. Faz total diferença.
Venho com a pastinha, uma pastinha mágica e aplico. Pego com o cabinho da minha escovinha, a quantidade que eu vou utilizar. Passo na minha luva. E da luva eu pego e passo na sobrancelha. Prontinho. Vou finalizar a outra também. Espera um pouquinho, isso. Vem aqui na base. Fiz a parte de cima, então pentei os pelinhos para baixo. Na parte de cima, estico também, passa bem na base dos pelinhos. O mapeamento à mão livre, ele é bom porque você segue o desenho natural da cliente. Quanto mais mapeamentos à mão livre a gente faz, melhor a gente fica. E a gente consegue ter uma visão melhor sobre a sobrancelha, sobre a simetria, para ver se elas estão na mesma altura. Isso é tudo questão de treino. Agora eu vou colocar a pastinha também. Penteio todos os pelinhos pra cima com a pastinha. Tem um pelinho aqui pra fora, eu vou cortar. Prontinho, a sobrancelha já foi. Agora eu vou fazer o busto. Com o lencinho, passa detergente. E venho limpando a área. Papelzinho seco a gente passa pra tirar tudo que for molhado, deixa bem sequinho a pele dela. Pego uma boa quantidade de cera, aplico ela aqui do meio e arrasto lá pro final. O busto nós fazemos em duas partes. Pego um papelzinho, aplico, passo para aderir bem a cera no papel e puxo no sentido oposto ao nascimento do pelo. Os pelinhos dela, ó,
nascem assim pra baixo, né, pra cá. Então, a gente puxa daqui pra lá. Então, eu estico aqui a parte da bochecha dela, com esse pedacinho aqui eu puxo de uma vez. E rápido. Se a gente puxar devagar, pra tentar amenizar a dor, vai piorar. A pessoa vai sentir mais dor ainda. Então, você esticou aqui, puxou de uma vez, põe o dedo, porque o buço dá um pouquinho. Ó, e sai tudo, ó, tá vendo? Todos os pelinhos. Ficou algum resquício de cera, dobra o papelzinho ou pega um papelzinho novo e você vem aí tirando esse resquício de cera. Pronto. Vamos lá pro outro lado, uma quantidade generosa de cera, aplico e eu arrasto a cera lá pra baixo. Não pode esquecer de passar aqui no cantinho. Não pode aplicar a cera no lábio, tá? A gente sempre aplica no cantinho onde tem os pelinhos. Então, aplicou a cera. Mesmo processo. Aplica o papelzinho, deixando aqui uma margem pra puxar. Então, aplicou. Passa a mão pra aderir bem. Estica essa parte aqui da bochecha e puxa de uma vez. Agora vamos tirar da parte do meio, que ficou bem pouca coisa. O sofrimento acabou. Consegue abrir os olhos? Pode dar a luz. Mostrar aqui a sobrancelha.